dance through the highways, and on Senhoras e senhores, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live da Semana do Relacionamento Ideal. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse dia de hoje. Estamos ao vivo. Daqui a pouquinho nós teremos uma super live para falar sobre finanças, falar sobre dinheiro, falar sobre o que é importante na sua vida financeira, no seu relacionamento. E o melhor de tudo, como fazer você elevar o seu nível de, vamos dizer assim, inteligência financeira dentro do seu relacionamento. O Mário Alves, nosso convidado de hoje, já está online e já eu vou chamar ele aqui para participar desse bate-papo com a gente. Vou acertar algumas coisinhas aqui rapidinho. Vamos lá. Fala, Mário, como que tá? Tudo na paz aí? Tudo em ordem? Para você que está chegando na live agora, já vai falando o seu nome, a sua cidade, de onde você está falando também. Se tiver alguma pergunta, já pode mandar para a gente que o Mário vai estar respondendo ao vivo aqui a sua pergunta. Fala o seu nome, a sua cidade. Já aproveita também que estamos no início da live aí, já clica no aviãozinho, já distribui essa live para o maior número de pessoas possíveis. Manda para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, para sua tia, para sua sogra. Manda até para os inimigos, porque depois eles vão te agradecer com certeza a oportunidade que você levou para ele aí de ter mais conhecimento sobre relacionamento e também sobre dinheiro. Quem sabe ele não te dá uma gorjeta depois, né? Vou chamar o Mário aqui. Chamar o Mário aqui para participar junto com a gente. Mandar o convite para ele aqui. Uma musiquinha animada para a gente começar a live aí, mas nem deu tempo. O Mário já chegou. Chica Modas, Marili Guzmão. Beijão para você, minha querida. Como que você está? Tem acompanhado o seu trabalho fantástico aí, como sempre, né? Estamos aqui agora também do outro lado, colocando em prática tudo que a gente falou ali anos atrás. E agora estamos vivendo esse momento maravilhoso. Beijão, Marili. Nosso convidado já está online. Eu vou acertar minha câmera aqui. Mário, como é que você Tudo está? bom, Marílio? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Ouvindo bem e vendo bem também. Tamissa Silvéria, a nossa Nutri, que participou com a gente na segunda-feira, ela fez a abertura da Semana do Relacionamento Ideal, falando sobre como ter uma alimentação saudável no relacionamento. Beijão para você também, Tamissa. Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo e ouvindo o Mário perfeitamente, som e áudio legal aí, coloca nos comentários pra gente, tá bom? Mário, e aí? Vamos bater esse papo legal, vamos bater esse papo maravilhoso, vamos falar sobre dinheiro, né? O que muitas pessoas gostam, mas que muitos têm um pouquinho de dificuldade ali de trabalhar essa parte dentro não só do relacionamento, mas também da vida pessoal, né? Exatamente, né? É até interessante, né, Moreira? A gente falar sobre o dinheiro é uma coisa que é algo que a gente está sempre em busca, né? A gente acorda todos os dias, né? Todos os dias da nossa vida, de manhãzinha, às vezes vai trabalhar a noite toda, né, em busca do dinheiro. Sim. E o que a gente não consegue depois é sentar e conversar sobre o dinheiro. É um tabu que existe ainda em torno desse assunto, né? Os dois assuntos, sexo e dinheiro, né? Então, totalmente ligado ao relacionamento, né, da vida a dois, da vida do casal, na família, né? Então, é interessante. Mas é um assunto que a gente gosta muito de falar. Eu abordo com os casais que atendo aqui nos processos de coaching financeiro. E hoje estou feliz de estar aqui com você, Maurílio, né? Já agradecendo pelo convite, estar aqui fazendo parte da semana do Manual do Relacionamento Ideal. Como você falou, a Tamissa, né, que teve aí no começo da semana, falando algo importantíssimo para a saúde física. E hoje estamos aqui também falando sobre a saúde do seu bolso, né, a saúde financeira, que também é muito importante. Estão tudo ligados, né?
Tá tudo Tudo ligado. relacionado. Exatamente. Bom, para quem ainda estiver assistindo a live, mas que ainda não me conhece, eu vou me apresentar brevemente e já em seguida também eu vou pedir para que o Mário se apresente, né? Eu estou falando para a audiência dele e ele para a minha audiência, então algumas pessoas talvez não me conheçam e não conheçam o Mário também. Para quem não me conhece, meu nome é Maurílio Santos, eu sou especializado em comportamento humano, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, trabalho nessa área de atuação há mais de 8 anos. E hoje eu dedico 100% do meu tempo e das minhas atividades também a auxiliar e ajudar casais a se manterem em paz e felizes dentro do seu relacionamento, buscando uma harmonia, buscando um equilíbrio ali, para que eles possam atingir o tão sonhado, né, que eu gosto de chamar de relacionamento ideal. Tá bom? Mário, por favor, então, se apresente aí, fale um pouco de você. Então, eu me chamo Mário Alves, para quem não me conhece, das pessoas aí, dos amigos do Maurílio, e outras pessoas que estão vindo assistir a gente hoje pela primeira vez. E o meu objetivo é ajudar os casais a organizar a vida financeira, resolver seus problemas financeiros, para ter mais tempo, ter mais dinheiro e juntos conquistar os sonhos, os objetivos que tem para a vida. Né? O sonho e o objetivo de cada um, o sonho e o objetivo da própria família em si, né? São vários, né? Eu costumo falar sobre o meu, o seu e os nossos sonhos, isso que o relacionamento a dois traz, né? Você tem seu sonho individualmente, aquele sonho que é seu, mas também tem um sonho que vocês compartilham o mesmo. E também junto com os filhos, quando o casal já tem os filhos, já tem uma família maior, tem o sonho de cada um e o sonho deles todos ali em comum. Esse é o meu objetivo, esse é o trabalho que eu faço já há alguns anos, vamos dizer aí, até para mais de 20 anos, né? Até perdi a conta, desde quando comecei a trabalhar no encontro de noivos, lá na paróquia, onde eu participo até hoje, e até estou com saudade deles, porque devido a esse distanciamento, né, os encontros de noivos não estão ocorrendo, e a gente tinha a oportunidade de estar ali falando com eles, olhando o olhinho de cada um, daqueles casais que estão começando a vida a dois, partindo para um relacionamento a dois, né, cheio de sonhos, cheio de objetivo, e é muito prazeroso, é muito gostoso falar com eles, né, de poder passar uma mensagem para eles ali, de como é essa vida a dois, principalmente na questão financeira, né, como eu disse, às vezes as pessoas falam um mal necessário, não, é um bem necessário, né, porque hoje em dia, no nosso mundo, né, no sistema capitalista que nós vivemos, todas as pessoas querem demonizar o dinheiro. Não, ganhar dinheiro, pensar só em dinheiro, essa questão de dinheiro, isso aí é coisa ruim. Mas é o que a gente faz todos os dias da nossa vida. Se a gente quer ter a possibilidade, né, de ter alguma coisa, de buscar a conquista da nossa vida. É exatamente isso que a gente faz todos os dias. A questão principal é não ter o dinheiro como um fim. Né? Ter o dinheiro como um fim, aí a coisa complica. Mas ter o dinheiro como um meio para ter a possibilidade de conquistar, né, seus objetivos, aí vale a pena. Aí vale a pena estar assim, correndo, como diz, né, correndo atrás do dinheiro. Porque na verdade não precisa correr, porque quanto mais você correr, mais ele vai fugir de você. Né? E aí a gente vai bater um papo e falar sobre isso durante a nossa conversa aqui nessa live. Legal. Pessoal, eu e o Mário, nós combinamos o seguinte, nós não temos um roteiro, nós não temos perguntas prontas, nós não fizemos nada antecipadamente aqui para que o nosso bate-papo fluísse o mais natural possível e da melhor forma possível. Então eu quero contar com a participação de vocês. Quem tiver alguma pergunta, já mande aí, que a gente vai estar respondendo também. Eu vou estar fazendo algumas perguntas aleatórias aqui para o Mário, o que vier na cabeça que eu pergunto. Sim, está tudo improvisado. O Mário tem bastante experiência, tem bastante conhecimento, bastante know-how, e ele falou que eu posso perguntar qualquer coisa sobre dinheiro para ele, que ele falou que ele, tira de letra. É verdade. A gente está aqui para compartilhar mesmo. Até eu costumo sempre dizer que conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Lógico que deixar bem claro que eu não sou o dono da verdade. Né? Tudo que a gente fala aqui que é válido para outra pessoa. Né? Às vezes o que é bom para mim não é bom para a pessoa, mas é o que a gente tem de experiência, né, dos 31 anos de casado, com essas informações que a gente leva para os casais, desde lá do encontro de noivos até hoje, ajudando eles e outros casais que a gente vem ajudando.
aqui nos nossos atendimentos, online, presencial quando pode, né? Nossos cursos, o programa que a gente tem no nosso infoproduto, né? O produto que nós temos na internet, que é o Paz Financeira, né? Que a gente está sempre disponibilizando turmas para as pessoas poderem participar e a gente acompanhar durante alguns meses, dando as mãos mesmo, levando, sabe, caminhando junto com o casal e ajudando eles a transformar a vida financeira deles. E lógico, a gente pode acontecer de não saber tudo, algo que vem aqui, mas a gente pode buscar a resposta. Sempre que é isso que a gente faz todos os dias da nossa vida. Né? Desde quando eu me prontifiquei, naquele primeiro dia, lá no Encontro de Noivos, há 20 e tantos anos atrás, estava tendo a deficiência de casais, que tinham vários casais que davam palestras, que davam as palestras lá. E um certo dia, o coordenador do encontro falou, gente, precisamos de mais pessoas, mais casais, para poder ajudar a informar esses noivos, a orientar eles. Aí tem que alguém se prontificar, porque nós estamos com 3 casais aqui e não dá. Daqui a pouco um casal desse não pode vir, a gente fica sem poder fazer um encontro. E quem se prontifica? E eu simplesmente levantei a mão, falei, eu vou. A minha esposa até assustou, falou, baixa essa mão aí, você nunca falou em público. Como é que você vai fazer isso? Eu não sei, eu sei que eu tenho vontade de explicar lá o que a gente vive. Eu já tinha alguns anos de casado, né? Iniciativa. Tinha necessidade. Iniciativa, né? Proatividade, está ali, pronto para servir. E interessante que a gente vai lá para ajudar e acaba sendo ajudado. Porque toda vez que eu ia lá passar, a pequena experiência que eu tinha na época, minha, com a minha esposa, com meus filhos, que depois vieram, né, os filhos, mas essa pouca experiência já de compartilhar, a gente já começava a aprender, porque a gente começava a viver, né? Criar uma certa coerência, congruência com a gente mesmo, do que eu falo, eu tenho que fazer. E aí depois a necessidade, né, de buscar mais informação, porque aí a gente começa a falar, poxa, o que mais que eu posso melhorar nessa palestra que eu venho toda vez dar aqui para os noivos? Eu lembro, antigamente, era cada 2 meses, ou uma vez por mês, tinha encontro, eram muitos casais, né? E aí tinha sempre esse encontro lá, e eu falei, gente, eu preciso melhorar isso aí, eu tenho que buscar mais informação. E foi buscando essa informação, buscando mais informação para levar para eles, que eu fui aprendendo cada vez mais. E também deparei, Maurílio, com a situação de que muitos casais já tinham lá uma caminhada de 10, 15 anos, às vezes até 20 anos, passavam pela mesma dificuldade, sabe, de finanças, de não saber administrar, de estar endividado, sabe, aquela falta de conhecimento que a gente levava para os noivos, porque eles estavam começando uma vida a 2, para não ter que passar uma dificuldade financeira, casais com 20 anos já de caminhada, passavam. E aquilo me assustou, falei, gente, mas isso não pode acontecer. Né? O que falta? Aí fui deparando com a falta de educação financeira que existe, infelizmente, ainda muito no nosso país, principalmente. Verdade. Uma coisa que deveria ter já na grade curricular das escolas, lá do comecinho mesmo, né? do ensino fundamental, já explicando, ter educação financeira na escola. Né? Essa conversa, nós começamos a falar sobre não ter esse tabu, né, dos pais poderem conversar com os filhos, explicando na prática do dia a dia o que é lidar com o dinheiro mesmo. É lógico que às vezes os pais também não tiveram essa educação, então não tem como passar. Geralmente. Tem essa dificuldade, né? Não é culpando, mas meu pai não. O pai não passou porque não pode, não tem como ele compartilhar aquilo que ele não sabe. Mas a própria pessoa tem que buscar isso aí. Né, buscar esse conhecimento. Eu me lembro quando eu conto, eu falo muito isso nas lives do canal nosso lá dos vídeos que a gente coloca no YouTube, dessa história que quando eu me casei, eu estranhava que eu fui reclamar com a minha esposa, mas essa conta de água e luz chega todo mês tem que pagar isso aqui? Aí ela falou, lógico, a gente usa todo mês, todo dia, tem que pagar. Por quê? Porque eu não tinha essa educação em casa. Não que eu não tinha, na verdade, eu não estava atento. Porque meu pai sempre foi uma pessoa que teve muita abundância em casa, né? Uma família de 7 filhos, ele, a minha mãe, mais uns agregados que acabavam ficando ali, eram umas 10, 12 pessoas, no mínimo, que moravam ali, então tinha muita coisa. Só que ele tinha um sistema que ele não pedia ajuda dos filhos. Apesar de ter de 7, sendo 6 homens e uma mulher, nós já trabalhando, eu já garoto, com uns 14, 15 anos, trabalhando, ganhava meu dinheiro, e ele falava, não quero o dinheiro de vocês, eu tenho condições de manter aqui as despesas, fazer tudo. Se você quiser, pode dar o dinheiro para sua mãe, se ela pedir.
Mas como minha mãe não pedia, eu também não dava. Então eu gastava tudo comigo, aquela vida de solteiro. Né? Isso foi legal enquanto estava solteiro. Quando me casei, aí eu estranhei. Poxa, essas contas, como é que eu faço? Aí tive que aprender, né, a duras penas, dando a cara a tapa e vamos no sufoco. E aí assim foi a nossa caminhada. Mas fui aprendendo, né? Fomos buscando conhecimento. Aí quando a gente passa a ajudar as pessoas, né, é a lei do universo, né? Tudo aquilo que se dá, volta para você. E voltou para mim Verdade. em dobro, triplo, e ó, nem sei falar quanto, sabe? De quanta conquista que a gente tem hoje na nossa vida, na vida da minha família, devido a essa, a gente poder estar ali disposto a ajudar as pessoas. E hoje é o Amém. trabalho que eu faço no meu dia a dia, é ajudar os casais. Né? Como eu Que falei, legal. infelizmente tem que ter essa ajuda, né? Mas felizmente poder buscar esse conhecimento e poder compartilhar com eles. Né? É, compartilhando a gente aprende cada vez mais, né, Mário? Sempre, sempre. Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Anderson Junque, que acabou de entrar aí. Junque, abração para você, meu amigo. Que legal. Tem algumas pessoas entrando aí. Pessoal, vai falando de onde você está falando, né? Qual a sua cidade aí. Faz alguma pergunta também, se você quiser, se você assim achar interessante, que o Mário vai estar respondendo ao vivo aqui para você. Aproveita, clica no aviãozinho que está aqui embaixo. Compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você conseguir. Manda aí para 5 pessoas, 10 pessoas. Manda para 50 se você conseguir. Traz todo mundo para cá, porque nós vamos falar muito hoje sobre dinheiro, sobre finanças pessoais, principalmente dentro do relacionamento. Eu estou aqui com o especialista Mário Alves, que é um educador financeiro. E nós estamos batendo um papo bem legal aqui e eu tenho certeza que vai ter muitas coisas boas para você. Mário, vamos começar as perguntas. Tá. Me fale, Mário, uma pergunta padrão aqui. Qual foi o maior desafio que você já teve na sua própria vida em relação ao dinheiro? Porque geralmente o nosso maior anseio de ajudar as pessoas, em alguns momentos, né, ele vem de algum ponto de deficiência, ele vem de alguma dor, igual você contou a sua história aí, que você não sabia nada e você aprendeu, teve que aprender na prática, né? Não na Sim. teoria, não só na teoria, mas também na prática, e hoje você ensina pessoas a gerir, a gerenciar o seu dinheiro. Qual foi o maior desafio que você passou em relação a isso? Olha, são tantos, né? E eu fiquei se falando, você começa a passar um filme de tantas dificuldades, mas teve uma época, né, que depois que a gente foi aprendendo que tinha que organizar o dinheiro, era a forma, minha esposa recebia o salário dela, que ela trabalhava fora, além de cuidar da dona de casa, aí com o meu salário, que por sinal, logo nos 3 primeiros meses depois de casado, eu fui mandado embora, né? Já Nossa, comecei a sentir essa situação, falei, nossa, e agora tô casado, fui mandado embora, como é que faz, né? Mas uma coisa que nunca me assustou foi o desemprego, sabe? Até teve uma vez, eu estava conversando com a minha sogra, falei, estou trabalhando com outra empresa, ela falou, interessante, você nunca está desempregado, né? Você saiu da empresa, mas já está na outra. Eu falei, nunca me estranhei com essa que situação. legal, Né? que Mas o legal. desafio foi realmente ali a princípio, começar a entender como que eu ia gerir esse orçamento de casa, né? Que o dinheiro entrava, mas a gente também não sabia organizar para fazer ele sair. Então saía, né, numa situação, teve época que a gente tinha a oportunidade de ter um cheque, né? E cheque com um crédito, com um cheque especial. E é umas coisas que eu lembro hoje em dia que é interessante que a gente usava o cheque, por exemplo, para colocar combustível no carro, que Sim, naquele tempo você podia dar cheque predatado para 60 dias. Hoje eu fico pensando aqui, que coisa! Como é que eu ponho gasolina no carro hoje que se depende. E era para viajar, né? Porque aqui a cidade nossa, onde eu moro, aqui em Taubaté, é um lugar bem privilegiado, né? A região que tem a, a 100 quilômetros aqui, 90 quilômetros nós estamos na praia, estamos pé na areia ali, a 40 quilômetros aqui na famosa cidade de Campos do Jordão, né? Passeio maravilhoso. Então, uma cidade que é muito privilegiada em questão geográfica, mas também que se você não tomar cuidado, né, ela passa a ser uma região perigosa na questão financeira. E era o que acontecia comigo. Então, se eu podia dar um cheque datado para ir passear, para pagar daqui a 60 dias. E aí veio o primeiro desafio que eu aprendi, né? Eu ouvi falar que teria que fazer uma planilha. Aprenda a fazer uma planilha e colocar todos os seus gastos. Hoje eu estava refletindo, preparando uma live, e falava sobre a questão de montar as planilhas.
né? Mas montar só uma planilha, aprender só e marcar, não adianta nada se você não tiver uma estratégia, né? Se planejar, realmente ter uma ação. E Sim. eu tenho essa planilha, se eu não me engano, eu acho que ainda tem lá desses anos 90, lá que tem a relação de posto de gasolina, assim, rapaz, que parecia que eu outro dia olhando, falei, nossa, que a gente era sócio de algum posto de gasolina, porque era só cheque, gasolina, cheque, gasolina, cheque, gasolina. Rapaz, aí quando chegava o salário, era só para cobrir o cheque, e o pior, não dava. Começava a faltar dinheiro. Né? Sim. Aí a gente começava a passar por dificuldades, e eu conto até na história aí, de uma vez de ter um amigo, um conhecido mesmo, um amigo chegado, bateu na porta de casa num dia de semana, não sei, no meio da semana, uma terça, quarta-feira, por volta do meio-dia, né? Que sendo amigo, se estranho, deve ter acontecido alguma coisa, porque amigo não visita você no meio da semana, no meio-dia. Alguma coisa. Mas fui lá receber, ô Carlos, como é que você está? Tudo bem? E aí eu percebi que ele estava de uniforme. Vai, está trabalhando, né? Deve ter acontecido alguma coisa, o que será? Daí ele falou assim, então, Mário, você que mora aqui, velho, eu trabalho numa empresa de abastecimento de água aqui da cidade, e eu tenho aqui, o meu trabalho é trazer a ordem de corte, né, de abastecimento, por falta de pagamento. Mas eu já percebi que a hora que ele começou a falar, ele já ficou sem jeito, por se tratar de um amigo. E eu também fiquei, mas caramba, que situação, né? Nossa, não paguei a conta de. Então, e quando chega até a terceira, eu fiquei, que isso, cara, é mesmo. E ele me falou, mas faz o seguinte, ó, tem como ajudar você ir lá pagar e me trazer o recibo aqui, comprovante, eu posso suspender o corte e falar que você está no comprovante, isso eu posso fazer. E mais do que depressa, fui lá e resolvi, aí nessa hora tinha o dinheiro, né? Porque eu falo isso porque foi um desafio de entender que o dinheiro é uma questão de prioridade. A gente gasta dinheiro de uma forma errada. Né? Se eu tivesse organizado, né, tivesse planejado direitinho, o dinheiro daquela conta já estaria pago, eu teria na mão da empresa que me forneceu, né, o serviço, e não teria a necessidade de mandar alguém com ordem de corte. Né? Muito menos um amigo. Né? E aquilo começou uma situação, né, constrangedora mesmo, mas que valeu como uma lição para a gente entender o quanto a gente estava, né, indo no caminho errado, né, indo numa situação de totalmente descontrole. Aí eu falei, poxa, tem que mudar a situação, né? Tem que ser diferente isso aí, não pode estar acontecendo assim. E aí começou a mudar, né, o modo de a gente se relacionar, de tratar a questão financeira em casa. Eu falo para minha esposa, né, e tenho o privilégio e a sorte, né, de ter uma esposa que, até esse dia eu falei para ela, a pessoa mais econômica na minha casa é ela. Né, a pessoa, eu até costumo dizer, que quando ela vai fazer compra, a compra fica num valor X. E quando vou se eu tomar cuidado, né, a compra fica Y, fica mais alta. Hoje a gente aprendeu até com ela, já se aprendia por muito tempo ali, né, a questão da lista. Né, fazer uma lista na hora de fazer compra, a importância, um simples detalhe de pegar um papelzinho em casa, fazer tudo que vocês têm, o que não tem, o que precisa abastecer, ir lá exatamente comprar aquilo que precisa. Né. Para mim foi, no começo, foi difícil entender isso aí, mas depois começou a enfrentar esse desafio. Não, tem que ter a lista. Aliás, eu costumo dizer, e fico à vontade de falar, nós homens, se a gente não tiver a lista, pode ser 2, 3 itens que a mulher pede para comprar, você esquece um, né? Ou traz 2 a mais. Né? Isso é muito costumeiro no meio dos homens. Né? Fico à vontade de dizer porque isso acontece comigo. Acontecia, né? Hoje em dia a gente já tem outra visão, já tem outra mentalidade, mas acontecia. Mas a questão do esquecimento, se não marcar, hoje em dia eu tenho feito, antes fazia a feira, eu e a Cláudia, ela sempre gostou de fazer a feira, mas devido a essa questão do distanciamento, a gente evitou de sair, então saímos só e eu estou indo fazer feira. Sempre com a lista na mão. Aprendi isso com ela e desenvolvo isso, e hoje, né, passo isso para os casais, essa nossa experiência, do que eu aprendi com a minha esposa, do que eu aprendi nas formações, né, de entender a importância de uma simples detalhe, que é uma lista. Aí você começa a criar um hábito. E aí já vai falar mais sobre hábito, que é uma coisa importante também na vida financeira da família e do casal. Legal. Pessoal, estamos aqui ao vivo na terceira live da Semana do Relacionamento Ideal. Estamos aqui com o especialista em educação financeira, Mário Alves.
ele que auxilia e ajuda casais recém-casados, né, e pessoas já casadas há algum tempo também, a estruturar, a se estabilizar em relação à sua condição financeira dentro do seu relacionamento. Mário, me fale uma coisa rapidinho aí. Para as pessoas entrar em contato com você, passa o seu link do Instagram e como que as pessoas conseguem contactar você, caso elas queiram conhecer mais do seu trabalho. Ah, sim, pode entrar no MCA _ Finança para Casais. MCA _ Finança para Casais. E tem também o canal nosso no YouTube, que também é o MCA Finanças para Casais. Digitar lá no Google, né, já vai buscar os nossos conteúdos, os vídeos que a gente posta todos os dias, né, os conteúdos que a gente tem, as lives que nós temos no Instagram toda segunda e quinta-feira, às 20 horas e 20 minutos, cada semana com um tema diferente, conteúdo novo, né, abordando, e às vezes repetindo, trazendo, revendo as informações de outros conteúdos, porque é interessante, a nossa mente ela funciona e aprende por duas maneiras, né? Uma é por forte emoção, outra é por repetição. Então a gente às vezes costuma repetir, trazer as informações sempre, para a pessoa ir colocando na cabeça, né? Dia após dia, porque é difícil às vezes mudar da noite para o dia. Aliás, mudança não acontece da noite para o dia. Né? O hábito, ele é muito importante. A questão do hábito na vida da gente, na questão financeira, então, ela é imprescindível. Né? É primordial. Eu costumo falar para os casais a questão de fazer uma poupança, guardar um dinheiro. Né? Guardar o dinheiro. Você criar o hábito de todo dia ter um lugarzinho, uma caixinha, um cofrinho, né? O tradicional cofrinho que você possa colocar um valor todos os dias. Esse valor, isso vai se tornando uma situação, um hábito, um pequeno hábito, independente do valor, mas vai se tornando um hábito que vai fazer uma diferença enorme financeiramente na sua vida. É muito interessante. Tá? Às vezes o pessoal, mas eu não vou ter dinheiro para colocar 10, 20 reais, não precisa. Se tiver 10 centavos, mas coloque todos os dias. Eu costumo fazer, pouquinho que seja, depois que eu criei esse hábito, o dinheiro fica na minha caixinha ali, que é o dinheiro que eu pego para pagar alguma conta, enfim, o dinheiro que fica separado às vezes no bolso, né, na carteira, mas que de repente eu vejo 1, 2 dias ali parado, esse dinheiro já não é meu, é do cofre. Já não me pertence mais, já vai para o cofrinho. Então se tiver uma nota de 100 reais ali comigo, vai 100 reais. Se tiver uma nota de 10 reais, vai 10. Se tiver uma moeda de 10 centavos, vai uma moeda de 10 centavos. Mas todo dia tem esse hábito de ir lá colocar. E tem uma dica, uma sacada interessante, Maurício, que é quando você volta da rua, sabe quando você foi na farmácia, foi na padaria e voltou com aquele trocadinho? Aquele trocadinho, se você aproveitar ele que já vem, tirar dali uma parte, ou se puder ser tudo, e já colocar no cofre, é fácil você criar esse hábito. Sim. Tá? O trocadinho que você vê da rua. Eu costumo fazer, é uma dica até que eu deixo aqui, quando você vai principalmente em drogarias, você vai comprar um remédio que tem necessidade, você ou sua família, e você na hora de pagar, saber do preço, você pedir aquele desconto que toda drogaria tem para dar. Pode ter certeza disso. Né? Que, aliás, antes da gente comprar, deve-se fazer a cotação, né? Pelo menos 3 farmácias, 3 lojas, para saber a diferença. E tem muita diferença nos valores. Hoje em dia até é fácil. Aqui na nossa região, acredito que na região de vocês também, sempre tem quando tem uma drogaria, tem 2, 3 ao mesmo lado. Eles já criaram, né, essa estratégia de montar lojas, tudo para. Isso é muito bom para a gente, você não precisa nem telefonar. Você passa nas 3, ele já vê o mesmo produto, quanto que custa. E daí, depois que você acertou o preço ideal ali, entre as 3, você ainda pode pedir seu desconto. Não tem nada errado com isso. E se ele não puder dar, ele vai falar para você, não posso. Aí tudo bem, você não está desvalorizando o trabalho dele, nem o produto dele. Mas que sempre tem esse desconto, tem. E a estratégia que eu uso aí é a seguinte: se você ia lá pagar um remédio de 20 reais e conseguir um desconto e pagou 15, que seja,
sobrou 5. Esse 5, na verdade, não é seu, era para pagar o remédio. Mas como você teve esse desconto, esse dinheiro pode ir para o seu cofrinho. Pode para o dinheirinho que você guarda todos os dias. Entendeu? Porque é um dinheiro que já ia para a mão do comerciante, para a mão da drogaria. Agora, como você conseguiu conversando ter esse desconto, guarde esse dinheiro. Né? Porque muitas pessoas, quando conseguem, né, ter um dinheiro que sobrou, ela já pensa, a nossa mente já pensa, aonde eu vou deixar esse dinheiro, aonde eu vou gastar. Né? Seja num docinho, numa pipoca. Né? Isso é natural, é normal acontecer com a gente. Quando você está consciente disso, e saber que você deve fazer a sua poupança, aí a coisa começa a mudar. Sabe, essa chavinha, virando essa chavinha, você já começa, e depois faz uma diferença, porque a hora que chega no final do mês, aquele último dia que você abre esse cofrinho, abre essa caixinha e conta o dinheiro, você, caramba, a quantidade de dinheiro que você arrecada ali, e aí você pegar esse dinheiro e investir, né, fazer um investimento desse dinheiro, hoje em dia é a coisa mais democrática, mais simples. Conversando hoje com a minha filha, é interessante, é gostoso ver, né? A filha sentar, pai, eu estou com dinheiro aqui, estou investindo, abrir uma conta corretora, assim, esse assado. Eu falei, filha, você fez isso? Fiz. Nossa, eu fiquei feliz. Olha, você vê que já está fazendo, ajudando, né, a transformar a vida de alguém. E começa dentro de casa. Sim. Eu sempre penso que às vezes você fica, não, eu tenho que fazer para ajudar as pessoas, no relacionamento dos casais. Não, mas começa aí no seu relacionamento. Né? Começa aí na sua vida financeira. Você próprio. E aí começa a refletir no filho, que nessa conversa que eu estava com a minha filha hoje, né? Entender que quando você consegue guardar dinheiro, o que você vai fazer? Onde você vai investir esse dinheiro? Né? E o rendimento, né? A diferença que vai ter do rendimento desse dinheiro, você reinveste. Sim. E, meu amigo, a hora que você começa a fazer isso, isso torna-se um hábito na sua vida, aí você começa a sentir que a possibilidade de você ser uma pessoa milionária, uma pessoa livre financeiramente, fica bem mais próxima. Ela começa a ser uma realidade na sua vida. De você poder sentir, poxa, de comprar aquilo que você quer e não aquilo que você pode. Aí você começa a sentir a liberdade financeira chegando. É muito... É a hora mais... Muito e é o que estou dizendo. Exatamente. Tão sonhada liberdade, né, de poder comer alguma coisa que você gosta, comprar uma roupa legal, fazer uma viagem, dar um presente, até ajudar uma pessoa querida que você tem uma consideração ali, que às vezes está passando por um momento difícil. O dinheiro é muito sobre isso. Não é verdade, Mário? O dinheiro é muito sobre o que você é e o que você faz com ele, certo? Exatamente. É aqui nós estávamos falando sobre as possibilidades que o dinheiro te proporciona. Né? Sim. Qual o meio que você está usando, né, tendo dinheiro? Não ter o dinheiro como fim. A gente tem que entender isso porque existem os dois extremos. Né? A pessoa que não guarda nada e vive endividado porque não prepara a sua vida, não planeja a sua vida financeira, e aquela outra que pensa só em guardar, né? e vira uma pessoa avarenta. E a vida da gente não é viver pelo dinheiro, não é ter o dinheiro como fim. Aí eu vou trabalhar porque eu ouvi dizer que guardar dinheiro para mim ter sempre dinheiro. Não, tem que ter uma razão. A primeira pergunta que eu faço para o casal, quando senta à minha frente, é exatamente isso. Por que você quer ter mais dinheiro? Para que mais dinheiro na vida de vocês? Deixa bem claro. Começa aí pela clareza. Né? Ter clareza do objetivo que precisa ter. Aí a pessoa começar a entender por que isso. Mário, eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui, que o pessoal está mandando. A doutora Tamissa, que está participando com a gente ao vivo aqui, ela perguntou qual seria um ideal mínimo ali, uma porcentagem para você estar poupando mensalmente. Qual seria esse mínimo aí indicado? Olha, eu costumo trazer para os casais o gerenciamento do dinheiro. Né? E gerenciamento, a gente divide, a gente costuma falar sobre o gerenciamento dos 7 potes. Você dividir em percentuais de quanto que você pode fazer, né, ter separado para cada área da sua vida. Porque, como eu falei, não adianta você falar assim, não, eu ganho X e vou guardar 80% do meu salário. Legal, você vai sendo disciplinado, persistente, bem organizado, você vai até conseguir. Mas será que até quando você vai conseguir viver só guardando dinheiro?
com certeza você vai sentir necessidade de se divertir, sentir necessidade de estudar, sentir necessidade, né, e muitas as questões básicas, né, necessidade básica. Então, o ideal é você fazer um pouco de cada. Né? Nesse gerenciamento, falando aqui rapidamente, o ideal é você guardar uma parte, um percentual, vamos dizer 50%, para as suas necessidades básicas. E daí você pega os outros 50% e começa a dividir de 10% para a sua poupança, que seja 10% para você começar, né? 10% para você investir em estudo, para saber exatamente quais os melhores investimentos. Existem vários cursos hoje que não são tão caros assim, né, que você pode começar pegando pelos conteúdos que existem na internet, que são gratuitos, e ali depois se aprofundar para você usar aqueles 10% que você está poupando, o que você vai fazer para ele render mais. Pegar 10% para se divertir, sabe? Pegar 10% do seu dinheiro e sair mesmo gastar. Aquele dinheiro você gasta sem dó. É aquele dinheiro que você vai numa pizzaria e vamos comer. Ah, acabou o dinheiro, sobrou o dinheiro, não, então vamos comprar mais alguma coisa. Esse dinheiro é para você gastar, é para você voltar para casa e falar que felicidade, gastei no que eu queria. E sem culpa, sabe? Sem aquele sentimento, puxa, gastei um dinheiro que era pagar a conta. Puxa, aquele dinheiro que era me guardar para comprar aquele negócio futuramente. Não, aquele dinheiro já está lá guardado. Tá? Porque você separou, gerenciou direitinho, as suas necessidades básicas já estão garantidas, a sua poupança está garantida, o seu divertimento você já está garantindo. Né? Então você pode guardar tudo direitinho. Até a doação, contribuição, como é importante a gente aprender a fazer nossa contribuição, a dar uma parte do nosso dinheiro para as pessoas, você sentir que aquilo ali vai ajudar, vai fazer diferença na vida de uma pessoa. Tudo isso está dando gerenciamento. Então, você determinar um percentual que você possa tirar para começar a fazer investimento. Aí, que seja pouco, às vezes a pessoa já quer, como eu falei, não, vou guardar 50% que eu ganho para mim. Calma. Né? Primeiro analisa o que você quer, né? Tenha clareza, né? O objetivo. Você tem esse objetivo definido. Ah, então quanto que eu preciso guardar? Então vou guardar isso. Né? E aí você começa a entender exatamente a importância de guardar, a importância do gerenciamento. É bem por aí. É de acordo com o objetivo que cada pessoa tem. Né? Vai ficando claro, aos poucos, Mário, toda essa consciência financeira, aos poucos, de você guardar um pouquinho, de você investir um pouquinho, de você deixar aquele pouquinho também para você se divertir, para você ter um momento de lazer com a família, com os filhos, comprar uma roupa, comer um doce, fazer alguma coisa que você quer, pagar uma academia, né? Essas coisas aí, bem legal. Mário, me fale uma coisa, qual seria um dos pilares principais ali, como se fosse um primeiro passo que você poderia compartilhar com a sua experiência para esses casais que estão começando agora a cuidar da questão financeira? Qual seria o primeiro degrau? Você falou de pilares, lembrei daqui de uma dica, uma informação que a gente passa muito sobre os pilares da riqueza, que são 3, que a gente sempre menciona aqui. O primeiro pilar é o da renda, são 3 rendas, né, que a gente tem, que a gente pode construir, deve construir, que é a primeira da renda principal. Que essa renda, quando o casal está começando a vida, que junta agora o meu e o seu dinheiro. Agora é o nosso dinheiro, e vamos administrar ele junto. E essa renda principal, que agora você vai gastar junto ali. Né? Independente da forma que o casal quer administrar, o método, né? Dizer, não, cada um fica o seu dinheiro, a gente reparte as contas, eu junto o dinheiro e vamos... Isso aí depende de cada casal. Né? Eu praticamente, e particularmente, eu adoto a ideia de juntar nosso dinheiro, o meu, da minha esposa, e a gente compartilhar e pagar nossas despesas, tudo. Aliás, a gente primeiro, de todas as despesas que tem, todas que tem no nosso orçamento, a primeira conta que você paga é a nossa. A gente junta 10%, a gente separa e vê, de tudo que nós arrecadou ali nós dois, 10% é pra gente. É o dinheiro dela e o dinheiro meu. Esse dinheiro, aí ela gasta como ela quiser, sem ter que me dar satisfação, eu também gasto o meu. Né? Até interessante, porque antigamente a gente ficava na dificuldade, quando ela queria me dar um presente de surpresa, era difícil, porque se ela tinha que pedir o dinheiro para mim, mas precisa de um dinheiro, para quê? Né? Porque eu preciso anotar, preciso organizar. Não, é para comprar alguma coisa, mas o quê? Né? Preciso anotar. Aí ela ficava, para comprar um presente, seu aniversário está chegando, eu queria fazer uma surpresa. Então eu comecei a fazer,
É, já quebrava, né? Aquele efeito da surpresa já de cara. Eu falei, não, hoje em dia cada um tem seu dinheiro, né, que é um percentual que a gente se paga. Né? Aí já Que legal. separa também a nossa parte de investimento para o nosso futuro, que a gente quer ter, né, para a nossa viagem, final de ano, né? Aquele gerenciamento que eu falei. Mas tudo já trabalhando em cima dessa renda principal e criando estratégias, planos para alavancar essa renda. Né? Por exemplo, você Legal. trabalha numa empresa, o que eu posso fazer dentro da empresa para gerar mais valor lá dentro da empresa, o meu patrão, para quem eu trabalho ali, para que ele sinta-se satisfeito com o meu trabalho e com certeza isso vai alavancar o meu ganho financeiro até dentro dessa empresa, uma promoção, um aumento salarial, porque quem tem um bom funcionário na sua empresa não vai querer perder, vai fazer de tudo para segurar ele ali. Quando é um negócio próprio, então nem se fale. Se não é o próprio negócio, você vai fazer tudo para alavancar. E aí você também tem a renda extra. Sabe aquele momento que você está em casa, ocioso, de repente está lá já criando o hábito de assistir uma novela, um seriado, uma série, todas as noites, todos os dias. Né? E nada errado com isso, lógico, a gente tem que ter um momento de entretenimento. Sim. Mas em vez de ficar 3 horas assistindo lá uma TV, o que você pode fazer? 1 hora que você separe para fazer algo que te renda também um valor, um dinheirinho ali a mais. Né? E aí está a sacada interessante. Quando você consegue fazer uma renda extra, você utilizar essa renda para fazer o terceiro pilar, que é a renda passiva, que é o investimento. É investir no mercado financeiro, é investir em algum negócio, né, próprio que você queira montar, investir, aí depende do valor que você está conseguindo, investir até em imóveis, enfim, criar uma renda que, independente de você estar trabalhando ou não, essa renda está sempre aumentando cada vez mais, sempre crescendo. Show. Aí você tem ali concluído os 3 pilares para você começar a alavancar a sua vida. Uma vez eu tinha um casal, um amigo nosso, que ele estava trabalhando, ainda está trabalhando numa empresa, e ele, com o dinheiro que está ganhando da esposa, que sabe muito bem gerenciar, eles montaram um negócio. Aí contrataram uma pessoa para ajudar eles a tocar esse negócio, porque eles não podiam ficar totalmente todo o tempo deles, mas esse negócio foi fluindo. Eu falei para ele, vocês estão no caminho de se tornar milionário. Desde o momento que você não utiliza aquele dinheiro da renda extra. Porque você para pensar, se você vir com a renda com a sua renda principal, é o que te mantém hoje, né, no padrão de vida que você tem, e você passa a ter uma renda extra, você não precisa, né, lançar a mão dela. Deixe essa renda partir para a terceira renda, que é a passiva, e aí construir esses 3 pilares definitivamente. É por questão de tempo para você ter uma independência financeira e futuramente uma liberdade financeira. Atingir nível após nível na sua vida financeira. Show de bola. Então são 3 pilares aí, certo? 3 pilares que ajudam na renda. Né? Eu vou passar mais uma pergunta. Você legal. quer concluir? Eu vou passar mais uma pergunta. Não pode passar, depois a gente vai conversando, de repente está dentro da resposta. Show de bola. Pessoal, vai clicando no aviãozinho, compartilha essa live com as pessoas que você gosta, traga elas para cá, que nós estamos aqui com um especialista em finanças, Mário Alves, que é especializado em finanças para casais, e nós estamos na 3ª live da Semana do Relacionamento Ideal, onde nós estamos trabalhando o pilar financeiro dentro do relacionamento. Nós tivemos a primeira live na segunda-feira com a doutora Tamissa Silvério, nutricionista, onde nós falamos sobre a importância de ter uma alimentação saudável no relacionamento. Ontem era para ter a live com o Roger Pinho, que foi adiada, mas nós iremos refazer a live, que seria a segunda live, onde nós vamos trabalhar a importância de você ter uma rotina de treinos e exercícios também dentro do relacionamento, cuidando de um outro pilar. E hoje nós estamos aqui com o Mário, tá? Falando sobre finanças. Mário, a pergunta da doutora Tamissa, deixa eu ver aqui rapidinho. Ela agradeceu por você ter respondido a primeira pergunta sobre o percentual que se deve guardar mensalmente ali. E a segunda pergunta que ela está fazendo aqui é: qual a melhor carteira de investimento seguro atualmente? Exemplo, ela quer saber se é legal estar investindo num CDB, num Selic, num Tesouro. O que você, com a sua experiência, você pode passar para esses casais que pretendem já sair somente ali do poupar e passar para o próximo pilar, que já é
fazer um investimento com parte do seu dinheiro? Então, bacana essa pergunta dela, que é bom para esclarecer para todo mundo que está aqui, que hoje, como eu falei já no início, a democratização, a facilidade que tem de investir no mercado financeiro ajudou muito. Porque antigamente ele tinha, e é ainda bem popular, a nossa poupança, velha e antiga poupança, caderneta de poupança. Mas que infelizmente, né, com o sistema, né, com as novas regras da nova poupança, ela perdeu-se muito. Eu falo que eu fico triste em relação a isso, porque por ela ser muito popular e as pessoas já têm, né, aquele hábito de segurança, de juntou o dinheiro, já vai lá no banco e guarda a poupança, se ela rendesse o que vinha render lá na antiga poupança, ou um pouquinho mais até em relação ao que existe hoje, já seria interessante, porque as pessoas não têm que ficar preocupadas, não, põe na poupança já está rendendo, já está corrigindo seu dinheiro da inflação. Infelizmente, essa modalidade mais popular perde para a inflação. Então, hoje, se você deixar o dinheiro na poupança, infelizmente, meu amigo, apesar de você já estar guardando, já estar fazendo, criando o hábito de guardar dinheiro, mas infelizmente, se você guardar lá, por exemplo, para você ter uma ideia, o ano passado, quem deixou 10 mil reais na poupança, perdeu R$ 240. Inflação. Você deixou, a inflação comeu, entendeu? Porque a nova regra da poupança, determinada pelo Banco Central, eu acho que foi em 2018, eu não me lembro agora exatamente o ano, que mudou essa regra, infelizmente atrapalhou a vida das pessoas que não têm toda a informação. Mas a vantagem que tem hoje, como ela citou, CDB, Tesouro Direto, né, várias aplicações de renda fixa, né, ela é mais segura, é mais tranquila para as pessoas que estão começando. E a facilidade hoje de você, pelos bancos digitais, por exemplo, você abre a conta no banco digital, já tem lá essa modalidade, e é fácil você, da noite para o dia, virar um investidor. Você, a partir do momento que você tem sua conta digital, você entra lá, já tem ali várias modalidades, basta você olhar, analisar direitinho. Ali não precisa muito estudo não, é só ver o que é um CDB, né? O que está ali na renda fixa. No próprio banco, ele vai pedir antes de você investir, fazer qualquer investimento, vai querer entender qual é o seu perfil de investidor. Se você é uma pessoa conservadora, não quer correr risco, né, e aplicar numa ação, por exemplo, que dá um rendimento às vezes muito bom, mas também tem um risco maior. Mas é um fundo de mercado, fundo imobiliário, são investimentos que requerem mais conhecimento. Mas a renda fixa, né, tesouro direto, são bem simples, os valores, né, de fácil, né, de facilidade para qualquer um. Hoje no Tesouro Direto, se eu não me engano, nós estávamos em 40, 35, 40 reais uma cota para você investir no Tesouro Direto, um pré-fixado, você saber exatamente daqui a algum tempo quanto vai custar esse dinheiro, né, vai estar rendendo esse dinheiro para você, tem que ter a simulação. O legal é a pessoa ser curiosa, sabe, entrar ali mesmo no site do Tesouro, ou numa conta, uma corretora, que é gratuito, não paga nada para ter uma conta, numa corretora ou num banco digital. A vantagem que nós estamos tendo hoje, a informação que eles passam. Então, é você entrar ali e ver, começar, já colocar ali o questionário, responder aquelas perguntas, para eles saberem, já vão falar, você tem um perfil moderado, conservador. E eles já começam a oferecer um produto de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com o seu perfil. E aí são tranquilos. Aí tem toda uma estratégia de segurança, por exemplo, você investindo. Às vezes as pessoas ficam, se eu colocar meu dinheiro ali, quando você do banco quebrar, não tem problema. Contanto que você veja lá que tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que toda aplicação, né, a maioria delas tem na renda fixa, né, não na variável, aí é outra história, como eu falei, mas normalmente para quem está começando, tem essa segurança. Isso já foi até criado devido àquela situação que teve lá no Plano Collor, né, que teve, o governo lançou a mão de dinheiro, muita gente na poupança, né, e hoje em dia não tem isso, porque o banco tem que ter essa garantia que se acontecer alguma coisa com a instituição, você está garantido, existe um valor, limite, certo, que a pessoa vai ver lá, mas são investimentos seguros, pode fazer tranquilo, o importante é a pessoa saber exatamente por que ela quer guardar aquele dinheiro, qual o tempo que ela quer deixar lá, tudo isso tem pré-determinado para ela saber que tipo de investimento que vai ser ideal para ela. Por isso que, às vezes, as pessoas perguntam, qual é o melhor investimento? CDB, Tesouro Direto, pré-fixar? Depende do objetivo de cada um. Aí dá para a gente orientar a pessoa, se o objetivo é para isso, então isso aqui é mais indicado.
para isso, esse aqui é mais indicado. Aí a pessoa, né, saber exatamente o motivo, ter a clareza do para que ela quer guardar aquele dinheiro. Aí a coisa fica bem mais fácil. Tá? Que legal. E fala uma coisa para mim, Mário, aproveitando o gancho aí dessa questão do que nós estamos falando aqui sobre renda fixa para as pessoas que não têm muito conhecimento, que estão começando agora a partir para o mundo do investimento na renda fixa. A renda fixa hoje, em 2021, ainda vale a pena investir? Porque eu tenho visto muitas pessoas falar sobre a questão de que os juros caiu, que não está compensando mais. O que você pode trazer para essas pessoas que querem investir em renda fixa, que estão procurando uma renda fixa para investir e que não tem tanto conhecimento, não tem tanta experiência? E o que você pode falar para ela, para ajudar ela a abrir um pouco a cabeça, ali, ter uma visão mais aberta, mais geral? Existe ali, o pessoal falou muito do Tesouro Direto, que não estava rendendo, não estava compensando. Eu posso falar para vocês, particularmente, pelo que eu acompanho lá dos meus investimentos no Tesouro Direto, tá? Eu tenho tido até um ganho, tá? Relativamente ali, por exemplo, no Tesouro Selic, que é o que rende, né, basicamente o que está dando a inflação, ela pode até estar perdendo, mas não tanto quanto a poupança, ou às vezes está dando ali, empatando. Tá? Mas existem outras modalidades, como o CDB, que tem como você observar, principalmente agora com o fechamento do ciclo anual, dá para saber quanto que rendeu em 2020 essas carteiras, para a pessoa entender se perdeu ou não. E tem simuladores, tem vários, no próprio site das corretoras ou do próprio Tesouro Direto, você vê lá o quanto que rendeu em relação à inflação, quanto que se a pessoa perdeu, deixou de ganhar, sabe? Exatamente. Eu parto do princípio que a pessoa tem que começar a investir. Eu falei, na pior das hipóteses, então só tem uma poupança, coloque nessa poupança. Comece a colocar, só para não ter, sabe, acesso ao dinheiro, até a pessoa criar o hábito de guardar. Porque se a pessoa guarda em casa, no primeiro aperto ela vai lançar a mão do dinheiro e vai querer gastar. Certo? Então, se está no banco, já tem uma dificuldade. Tem que ir do banco, né, um caixa eletrônico, um lugar, sacar esse dinheiro. Já tem uma dificuldade. Estirar, né, dentro do mês ali, sem vencer a data da poupança, ainda não ganha nada. Vai perder, ainda não vai ter rendimento nenhum. Então, na pior hipótese, comece a guardar. Né? Mas é lógico, se você, como eu falei, como é fácil hoje em dia se entrar lá no banco digital, que a maioria das pessoas tem hoje, né, no Nubank, Banco Inter e vários outros bancos digitais que você já deve ter, entra lá na parte de investimento e começa a ler. Né? Tem uns minutinhos, aquele tempo que a pessoa, né, tem ali para assistir o seriado, tira uma meia horinha e lê lá o que é o CDB, quanto que está rendendo. Né? Se eu precisar desse dinheiro, vai lá no liquidez diária, né? Que às vezes a pessoa põe dinheiro, poxa, mas eu fico sabendo que se eu aplicar um dinheiro fica preso por 2 anos. Não. Veja direitinho, está marcado lá, o que é liquidez diária, tem lá informações. Né? Por quanto tempo vai ficar esse dinheiro rendendo parado, se não posso mexer, é outro tipo de aplicação. É só uma questão de pessoa parar e ler, né? Estudar direitinho cada modalidade, né? E entender ali, nesses percentuais que mostram nos gráficos ali, quanto que ela rendeu durante o ano, quanto que deu a inflação. Aí a pessoa entender, aí vai observar bem essa questão da poupança, quanto que a poupança perdeu para a inflação, e quanto que alguns outros, né, outros itens, outras modalidades rendeu acima da inflação. Tem que dar o primeiro passo, não é verdade, Mário? Dá o primeiro passo. Exatamente. Mário, nós estamos chegando aqui na reta final da nossa live, da terceira live do Manual. Nossa, passa tão rápido, né? Olhando aqui, passa tão rápido, eu estou praticamente dando quase 1 hora aqui de bate-papo. Parece que falou tão pouco, não sei se falamos pouco, né? Eu espero até que o pouco, ou se falamos bastante, quem tenha pelo menos ajudado a transformar um pouquinho a vida das pessoas em conhecimento, né? Que legal, é maravilhoso. Transferir conhecimento. Exatamente o que eu ia falar. O gostoso é a gente poder estar aqui conversando. Quando aquele dia que nós estávamos conversando, que você me convidou, a gente começou a bater o papo. Nossa, já dava uma live, nosso bate-papo aqui, para me convidar para fazer uma live. Né? E agora a gente vem aqui numa live, a gente fica falando, nossa, já passou, já está dando 1 hora aqui, de repente. Né? É muito gostoso, né? Principalmente falando de finanças, você poder saber que tem como você ser uma pessoa livre
financeiramente, uma pessoa tranquila financeiramente. Sabe? Porque a dificuldade maior é você ter, sabe, essa falta de controle, você está endividado, está passando apertado. Aí começa a misturar a questão do relacionamento, começa a envolver, né, outras áreas da vida, aí já até questão sexual, né, a pessoa já não tem uma vida amorosa mais tranquila, porque a cabeça está, né, presa naquela preocupação do dinheiro que não dá, às vezes não tem o diário em casa, né? O marido não está passando apertado, ele que ficou para administrar a finança e não consegue, e não fala com a esposa, que às vezes está gastando até mais. Ou vice-versa, né? Às vezes a esposa que tem que administrar dinheiro, mas o marido não sabe guardar, e aí fica aquela confusão. Então é muito triste, né? E é isso que é bacana esse trabalho que a gente faz, poder ajudar as pessoas a ter esse diálogo, ter essa conversa, e a criar um relacionamento legal. E aí vai impactar no relacionamento amoroso, relacionamento com os filhos. Com certeza. Né? É exatamente esse manual do relacionamento ideal, né? Que você tem que fazer. Exatamente. É um passo a passo, um pouquinho de cada coisa, é um conjunto. Você vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça ali e vai formando realmente um relacionamento legal, um relacionamento saudável, um relacionamento gostoso, porque algumas pessoas, infelizmente, elas aceitam menos do que elas merecem para a vida delas, né? E nós viemos ao mundo para viver o melhor que o mundo pode oferecer para a gente, o melhor relacionamento, a melhor vida financeira, ser o melhor pai, o melhor filho, irmão, ser o melhor profissional. Logicamente que nem sempre conseguimos, porque somos seres humanos e somos falhos, né? Temos as nossas deficiências, mas nós viemos ao mundo para viver uma vida extraordinária. Então, se você quer ter uma vida extraordinária, principalmente no seu relacionamento, faça de tudo, e se você não conseguir fazer tudo, faça um pouco a mais que tudo, para você chegar nesse nível aí, porque com certeza você merece. Sim. Tá bom? Exatamente. Vamos aqui para considerações aí. Mário, e se o pessoal quiser ter um contato mais direto com você, de repente aí fazer uma consultoria com você, ou participar de algum treinamento, algum curso que você ministra, aí como que eles fazem? Olha, ele pode fazer, né, mandar uma mensagem para a gente aí no direct do Instagram, né, no privado. Tenho também o meu WhatsApp, se você quiser entrar em contato aí no telefone 12 99146 6073. Tá? É o 12 99146 6073. Pode mandar mensagem também lá pelo WhatsApp. Tá? Deixar os comentários aí no Instagram, no nosso canal do Instagram, lá no YouTube também, todos os canais. Pode mandar para a gente. E tem lá o site também nosso, do MCA Finanças para Casais. Todos os canais a gente está ali para poder atender as pessoas, né, e a gente dá uma consultoria. Inclusive, eu queria dar um presente para quem está com a gente aqui hoje. Tá? Poderia fazer o seguinte, a primeira pessoa, o primeiro casal que está aí com a gente, que mandar lá uma mensagem no nosso DM, né, no direct, falando que gostaria de saber mais sobre o coach financeiro, aí eu disponibilizo uma sessão gratuita. Tá? Vou dar aqui um presente para quem está acompanhando com a gente aqui, que eu dou os parabéns, porque as pessoas que estão aqui já estão interessadas, né, e estão se comprometendo com a sua vida financeira, com o seu relacionamento, né? Então eu acho que para a gente valorizar essas pessoas, eu gostaria de dar esse presente, quero dar esse presente. Então, a primeira pessoa que mandar, eu gostaria de fazer para todos que estão aqui, mas daí vai fugir o tempo e eu vou estar prometendo algo que não vou estar podendo cumprir. Mas pelo menos um casal, o primeiro que mandar essa mensagem lá no direct do Instagram, a gente vai conceder essa sessão gratuita. Tá bom? Pessoal, manda lá um direct para o Mário, que ele vai estar disponibilizando para vocês gratuitamente uma primeira sessão de avaliação aí sobre as questões financeiras do seu relacionamento, vai estar te orientando com algumas informações ali relevantes e importantes para você, para que você possa levar o seu nível financeiro de inteligência
dentro do seu relacionamento para um outro patamar. Isso aí é bem legal, porque a maioria dos problemas de separações vem exatamente do calcanhar, que é a questão financeira mal resolvida. Mário, a nossa live vai acabar em 15 segundos. Quero agradecer você, quero agradecer a todos que tiveram um tempo aí para passar esse momento com a gente, que estão participando. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.